E aí galera, beleza? Bom, hoje vamos aqui falar a respeito do conhecimento. Bom, ele com certeza talvez seja a ferramenta mais importante do mundo. O conhecimento é necessário para que você saiba desde aquilo que você quer para sua vida até que você solucione conflitos existenciais, como é o caso de saber qual é o seu propósito de vida, o que você pode fazer na sua vida, enfim, além do valor que você pode gerar com a sua vida. Basicamente isso. E é claro, conhecer as coisas permite que você não seja, aliás, que você não seja uma pessoa chata, mas sim uma pessoa que tem boas coisas para conversar e consegue manter conversas com outras pessoas. Uma pessoa sem conhecimento tende a ser uma pessoa chata que não conversa com outras pessoas e que não tem assuntos bons o suficientes, o que está num nível muito raso de conversa a ponto de não ter nenhuma conversa. Basicamente isso. Bom, se vocês gostam do meu conteúdo de alguma forma, cara, na boa, se vocês quiserem me apoiar financeiramente, cara, eu vou deixar aqui nos comentários o link do meu livro. Pra quem não sabe, o meu livro ele fala de temas muito parecidos com aqueles que eu abordo aqui no canal, beleza? Tipo, ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre o saber no caso, ele fala sobre a vida de maneira geral, ele fala sobre morte, enfim, basicamente sobre isso. E é isso, bora pro vídeo. Bom, existem tipos de conhecimentos diferentes, e o conhecimento ele surge da necessidade do ser humano de entender o mundo ao seu redor, além de fazer com que o ser humano seja livre o suficiente e fazer com que as outras pessoas possam conversar sobre um determinado assunto. O primeiro conhecimento que eu posso citar aqui é o empírico, que ele nasce a partir da observação do ser humano do mundo ao seu redor. Esse tipo de conhecimento ele não é sistemático e não tem embasamento científico, além de não implicar em reflexões, obviamente. E o segundo é o conhecimento científico, que é um conhecimento comprovado pelos testes da ciência. O conhecimento científico eles são construídos em de um método científico que tem a função de testar e comprovar as hipóteses apresentadas pelos cientistas. Tem o conhecimento filosófico também, que ele é pautado na reflexão humana, na necessidade da lógica e na reflexão sobre tudo aquilo que é subjetivo. Ele é baseado principalmente na dedução. E o meu canal ele está coberto desse tipo de conhecimento, principalmente de outras pessoas, enfim. E o conhecimento teológico, que ele tem por objetivo explicar o mundo e todas as coisas ao nosso redor com base em ponto de vista religioso, em ponto de vista de dogmas religiosos. A religião ela tende a explicar o universo como um todo e a existência de um todo. Esse que é o objetivo da religião. Principalmente aquilo que você vê nas religiões abraâmicas. E pra quem não sabe, aqui no meu canal eu fiz um vídeo sobre judaísmo, um vídeo sobre islamismo, um vídeo sobre cristianismo. Enfim. E é claro, eu gostaria de me aprofundar um pouco nos conhecimentos e principalmente daqueles que eu espalho aqui no meu canal. Bom, eu quero começar falando a respeito do conhecimento filosófico, que é extremamente importante para a história do canal existencial como um todo. Eu diria que cerca de 70% de todos os vídeos aqui no canal são feitos com base em conhecimentos vindos de reflexões sobre propósitos de vida, humanidade, vida, etc. O vídeo em que eu falei que trabalho não era propósito de vida, por exemplo, ele é puramente baseado nas minhas reflexões, puramente baseado naquilo que eu vi sobre as outras pessoas. E lá no começo da minha lista de reprodução aqui, chamada Vida, Existência e Sentido, eu vinha fazendo diversas reflexões sobre a vida como um todo. Eu diria que a filosofia é isso, cara. A filosofia é a capacidade de você dar sentido à própria vida, de fazer diversas reflexões, enfim. E assim, só pra avisar vocês, eu não curso filosofia, eu não estudo filosofia na faculdade, basicamente isso. Uh, mas é isso, cara. Os cursos que eu tô matriculado na atualidade, eles têm a função de me formar um analista ou um desenvolvedor de sistemas, basicamente isso. E cara, na boa,
A filosofia ela tá exatamente aí na capacidade de refletir na minha. A filosofia ela tá exatamente aí na minha capacidade de refletir, na minha capacidade lógica, na minha capacidade de expressar a forma como eu vejo o mundo nos vídeos. E eu considero essa capacidade de conhecer e de tornar o mundo um lugar melhor extremamente importante. Convido a todos que assistem os meus vídeos aqui a assistirem os meus vídeos passados para que vocês entendam um pouco a trajetória pela qual eu cheguei até aqui. Tipo, vocês devem estar se perguntando, tipo, como assim um canal chamado Canal Existencial falando sobre conhecimento? Pois é. E é exatamente por isso que é importante, tipo, vocês darem uma olhada na playlist inteira, ou pelo menos vocês darem uma olhada nos títulos das playlists. Quer dizer, nos títulos dos vídeos da playlist. E admito que por mais que eu odeie falar sobre mim, muitas das coisas desse canal são muitas pessoais, tipo. E um dos vídeos que eu mais falo sobre mim mesmo foi o vídeo que eu falei por que você deveria voltar à igreja. Além disso, os vídeos sobre morte e vida foram vídeos importantes nesse sentido, pois eu analisei diversas artes vanitas. O meu livro que eu publiquei ele é completamente composto por filosofia. E cara, de verdade, eu tô cagando se eu tenho poucas visualizações. Tipo, eu gostaria de ter mais, eu gostaria, mas tipo, eu continuo fazendo meu trabalho, eu continuo fazendo tudo bonitinho e tipo, cara, de verdade, eu tô cagando se o YouTube tá sabotando os meus vídeos, se ele tá fazendo isso. A única forma do YouTube me calar de verdade é ele excluindo o meu canal, basicamente isso. Enfim, não. Eu tô cagando se o YouTube não recomenda os meus vídeos, eu tô cagando se as pessoas elas não querem ver vídeos de meia hora, enfim. Tô cagando. E cara, meu canal também ele é composto por diversos conhecimentos filosóficos vindos de outras pessoas. O meu canal é um tanto quanto sincrético em relação à filosofia. Eu tenho, por exemplo, a minha filosofia pessoal, filosofia cristã, um pouco de filosofia budista, confucionista, enfim. Eu falo sobre um monte de coisas aqui, um monte de coisas. E cara, se eu pudesse citar um benefício de um canal que fala sobre esses temas, eu diria que o canal ele me ajuda a mudar um pouco a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu vejo as outras pessoas. A forma como eu vejo e como eu lido com diversas outras questões. E se você questionar sobre tudo o que foi dito por mim aqui nesse canal e aquilo que foi dito no livro A Nossa Vida, livro orgulhosamente escrito por mim, você vai perceber que todas as coisas têm por objetivo principal a reflexão do ser humano sobre a vida de maneira geral. Com os meus conhecimentos filosóficos e religiosos, eu busquei um pouco de respostas assim para diversas questões existenciais do ser humano. Dentre elas, eu posso citar a vida e a morte e a eternidade, o sentido da vida entre tantas outras coisas. Basicamente isso. Bom, outro conhecimento extremamente importante para o meu canal, com certeza é o conhecimento religioso. E uma das coisas que eu mais falo aqui, uma das coisas que eu mais abordo aqui é com certeza a religião. E eu falo aqui bastante a respeito dos dogmas religiosos de algumas religiões, como é o caso da vida após a morte, a criação do universo, enfim. Algumas religiões, como é o caso do cristianismo, por exemplo, elas têm o costume de explicar diversas coisas do nosso cotidiano. O cristianismo ele explica praticamente tudo, como é o caso, por exemplo, da criação do universo, da existência humana, do sentido da vida, enfim. Apesar de hipotéticas, entre aspas, as religiões elas trazem à tona explicações sobre diversas coisas da nossa vida. A principal coisa que difere alguém que vive pela religiosidade de alguém que vive pela arte é a crença em dogmas religiosos. Existem provas de que diversos dogmas religiosos são reais e que esses dogmas eles são importantes para a humanidade. Ter um bom conhecimento religioso pode explicar diversas coisas e te ajudar a encontrar diversas respostas de diferentes questões relacionadas à vida humana, desde a existência até a nossa missão aqui na Terra. Com base nessas informações, a gente pode perceber que o conhecimento religioso é uma parte muito importante do nosso canal.
Diversas religiões, como é o caso do cristianismo, também tiveram filósofos e pensadores, como é o caso do Santo Agostinho. Além disso, a religião ela também é importante para outros campos de conhecimento, como é o caso dos avanços científicos, como hospitais e outras construções, como é o caso das universidades. O cristianismo ele pode ser visto como uma religião que combina em seus dogmas e crenças diversos conhecimentos diferentes, como é o caso do conhecimento filosófico, do religioso, do cientista, quer dizer, do científico, etc. Diversos cientistas foram cristãos. Se eu não me engano, Newton também foi cristão, o que mostra a importância da religião como um todo. E o conhecimento histórico? Eu não sei dizer se a história é considerada ciência, mas eu decidi colocar ela separada de qualquer outro campo de conhecimento. A história ela é importante para a humanidade. Uma das melhores formas de guiar nossas vidas é olhar para o passado e saber se o que a gente vai fazer é viável ou não. O que é extremamente importante, inclusive para o nosso canal, para não cometermos o erro de outras pessoas. E o nosso principal foco quando se fala de história, com certeza, é a história da arte, a história das religiões. É extremamente importante sabermos a história de uma religião, as principais ações, os principais santos e as pessoas que ajudaram a escrever a história daquela religião. Na história é vista com força nos vídeos feitos sobre arte e os vídeos feitos sobre religiões. E eu acredito que conhecer a história e a vida dos santos da Igreja Católica ou dos monges budistas é importante antes de começar a fazer pesquisas mais aprofundadas sobre a doutrina ou sobre os dogmas religiosos. Da mesma forma, olhar para a história da arte vai fazer com que nós conheçamos mais sobre o passado da arte, os estilos da arte que foram feitos no passado, enfim. O Renascimento, por exemplo, é um dos de maior evolução da arte. É só você prestar atenção, por exemplo, nas pinturas feitas por Leonardo da Vinci. Se eu não me engano, a Mona Lisa ela foi pintada pelo Leonardo da Vinci também. O período do Barroco também foi muito importante. A música clássica veio principalmente do Barroco e do Renascimento, o que mostra a importância de estudar a história e de conhecer o passado das coisas que nós acreditamos e das artes que nós prestigiamos. Claro, outro conhecimento que eu tenho que falar aqui, com certeza, é o conhecimento técnico. Diferente dos outros conhecimentos, ele é um tipo que fala muito mais sobre aquilo que você é capaz de fazer. Como eu falei, o trabalho ele não é propósito de vida. Apesar disso, você pode fazer muitas coisas e gerar muito valor para as outras pessoas com o seu trabalho. Isso mostra a importância das suas habilidades e mostra o valor delas. Uma das coisas ditas por diversos filósofos mostra que o conhecimento técnico também é algo que ajuda a tornar as pessoas mais livres. Se você quer editar um vídeo, mas não sabe como fazê-lo, você vai precisar de um determinado conhecimento. Isso é, conhecimento em edição de vídeos. Conhecimento é poder, mas principalmente conhecimento técnico. Conhecimento técnico é sobre você ter uma habilidade a mais, uma habilidade que você pode usar no trabalho, uma habilidade que você pode monetizar, enfim. É a capacidade de você poder fazer várias coisas, ensinar várias coisas. Esse conhecimento ele pode ser revertido facilmente em dinheiro, ou até mesmo em outras coisas, como é o caso de recompensas. O bom e velho trabalho feito. Você já parou para pensar o que aconteceria se ninguém tivesse nenhum tipo de conhecimento técnico na área de computação? Muito simples, eu não estaria aqui expressando minha mensagem. Vocês não poderiam estar aqui assistindo meu vídeo no YouTube. Isso mostra o quanto ele é importante. Declaro, o conhecimento artístico, que na minha visão anda lado a lado com o conhecimento técnico. Eu fiquei em dúvida se eu não deveria colocar a arte no conhecimento técnico que você pode adquirir. Enfim, eu decidi falar da arte de uma maneira separada. Mas lembra daquilo que eu falei sobre saber o que foi o Renascimento e o Barroco? Então, o conhecimento artístico ele te ajuda a discernir sobre o que foi do Renascimento e o que foi do Barroco. De qual época é, de qual história escola literária, a gente ajudar a limitar aquele estilo de arte que já foi visto na história. Em resumo, o que eu falo sobre o conhecimento artístico é a capacidade de você expressar aquilo que você está pensando,
a capacidade de expressar seu ideal artístico, seja ele bom ou ruim, inclusive a capacidade de copiar o estilo de outras escolas literárias ou de outros artistas. E é claro, eu quero falar aqui um tópico meio separado a respeito do autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é um tema extremamente importante aqui no meu canal. Inclusive é abordado muitas vezes aqui dentro do canal Existencial. O objetivo do canal Existencial é fazer com que você volte suas reflexões e suas informações para dentro de si, com o objetivo de que você possa se conhecer melhor, saber quais são os seus objetivos, seu propósito de vida, o que você veio fazer na Terra, enfim, basicamente tudo isso mesmo. E meu canal ele se fundamenta principalmente em reflexões filosóficas relacionadas à existência do indivíduo e ao seu autoconhecimento. Por isso não posso deixar de falar sobre ele aqui. No meu vídeo sobre autoconhecimento, eles têm uma série de benefícios que o autoconhecimento pode te trazer. O mais óbvio é aquele que eu acabei de citar, que é exatamente descobrir as respostas para os seus problemas existenciais. Outros benefícios são, por exemplo, saber seus pontos fracos e fortes, habilidades, pontos de melhoria, saber como você interage com as outras pessoas, com o objetivo de principalmente te tornar uma pessoa melhor. Enfim. Eu gostaria de falar aqui a respeito da importância do conhecimento também. O conhecimento das artes ele permite que você manipule fielmente e crie sua própria arte. Algumas pessoas, por exemplo, elas precisam aprender diferentes técnicas de desenho para conseguirem evoluir. Você também precisa estudar canto para conseguir cantar direito. Isso mostra que o conhecimento das artes é uma coisa essencial para a vida humana, principalmente para os artistas. Da mesma forma, tipos diferentes de conhecimentos podem ser essenciais na sua vida de alguma forma. Os conhecimentos técnicos, por exemplo, eles têm como objetivo fazer com que você exerça uma determinada função de trabalho. Um exemplo disso é o conhecimento de um editor de vídeos. Ele sabe editar vídeos, ele deve editar vídeos, o que mostra que ele não vai conseguir ser um bom editor de vídeos se ele não tivesse conhecimento. Na verdade, ele nem vai conseguir ser um editor de vídeos se ele não tivesse conhecimento. O conhecimento filosófico ele vai fazer com que você se questione sobre a vida e sobre as ideias que você adotou como uma verdade. Além disso, a filosofia fará com que você pare, aliás, fará com que você se questione sobre a sua vida como um todo e encontre as melhores soluções para ela. Uma pessoa com um certo grau de reflexão e autoconhecimento vai saber seus pontos positivos e negativos, além de que ela vai saber onde evoluir entre tantas outras coisas. Outros benefícios aqui que mostram a importância do conhecimento, eu falo aqui a respeito de diferentes conhecimentos, são, por exemplo, o relacionamento com as outras pessoas e com o mundo de uma forma geral. Bom, você já parou para pensar naquilo que você pode oferecer para as outras pessoas? Você pode oferecer o conhecimento não apenas durante uma aula, mas quando eu estou trabalhando. Aliás, eu posso oferecer o conhecimento não apenas durante uma aula. Aliás, não só quando eu estou trabalhando, mas quando eu estou aqui no YouTube, todos os dias, enfim. Eu, quando eu estou aqui no YouTube, eu estou oferecendo um pouco do meu conhecimento. Isso mostra a importância do conhecimento. Isso significa que se eu não soubesse de nada, eu não estaria aqui no canal. E o canal existencial sequer existiria. Ter um canal no YouTube não é a única forma de você utilizar o conhecimento e de utilizá-lo para o benefício de outras pessoas. Uma forma de usá-lo é com uma conversa interessante, com uma pessoa interessante. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre uma conversa, tipo, falar de futebol, falar sobre Fórmula 1, enfim, sobre religiosidade, ter conversas filosóficas com as outras pessoas, enfim. Isso é uma forma interessante de você ter um conhecimento e de mostrar ele para outras pessoas. Outra forma de impactar é fazer com uma boa invenção,
fazer algo para benefício dos outros. Isso pode ser feito através de um conhecimento técnico. Quando você tem uma profissão, por exemplo, você está utilizando seu conhecimento para benefício de outras pessoas. Quem é programador, por exemplo, está usando os conhecimentos para benefício de outras pessoas. Isso também é uma forma de ajudar os outros e ajudar assim, acima de tudo a si mesmo. Sem conhecimento técnico, uma pessoa não consegue trabalhar nem fazer absolutamente nada que nem beneficia as outras pessoas. Mesmo eu tenho que saber jogar uma gameplay de fundo nos meus vídeos. Eu tenho que saber editar muitas vezes com clipchamp, muitas vezes com shots. Quando eu tô no TikTok eu tenho que me atentar ao som dos meus vídeos, à iluminação. E cara, na boa, se tá muito barulho lá fora, enfim. Às vezes a gente pensa que não, mas nos vídeos em que eu gravo eu tenho que estar atento a tudo isso. Todos esses são conhecimentos técnicos. Se o meu canal, se o meu trabalho de maneira geral te ajuda, isso acontece porque eu tenho determinados conhecimentos. De maneira geral, quem não tem conhecimento técnico para trabalhar e conhecimento em alguma determinada coisa a ponto de manter uma conversa com outras pessoas, tende a ficar estagnado na sociedade, sem emprego, sem amigos. Esse é o resultado de uma pessoa sem estudos e sem passatempos. É claro, conhecimento em meio a amigos, em meio a reflexos existenciais, quer dizer, em meio a conflitos existenciais. Bom, quando você estiver numa crise existencial, por exemplo, você vai precisar de autoconhecimento para refletir e se conhecer de maneira geral. Quando você está num nível de uma grande crise psicológica, seja ela existencial, alguma doença mental, o autoconhecimento ele vai ser essencial para te ajudar e te direcionar para os lugares onde você quer chegar. Além disso, seu conhecimento ele vai te ajudar a cuidar melhor de si mesmo e a reconhecer quais são seus defeitos e qualidades, quais seus pontos fortes e fracos. Da mesma forma, quais são os seus objetivos de vida, o que você deve fazer para obter as suas respostas para certos conflitos, entre tantas outras coisas. A partir disso, você vai poder inclusive definir um propósito de vida e definir aquilo que melhor te preenche. Ter o conhecimento das religiões e dos seus gostos vai te fazer entender um pouco sobre a vida como um todo, além de fazer com que você entenda sobre você mesmo. Eu boto na tecla e falo sobre religiões aqui no meu canal exatamente por causa disso. É sobre você buscar algo que seja bom pra você e que você vá seguir com disciplina e foco. Eu conheço muitas pessoas ao meu redor que vivem que não têm um propósito de vida bem definido. Isso faz com que se matem em empregos de merda, vivam uma vida que eles não gostam, vivam uma família que eles não gostam. Enfim, você já parou pra pensar e se essas pessoas estivessem assistindo esse vídeo e conversando a respeito de propósito de vida, será que eles estariam assim? A resposta é claramente não. Quem não se conhece está fadado a viver pelo materialismo. Tem como maior objetivo da vida o de comer o maior número de mulheres possíveis. Comer entre aspas. E é claro, um outro propósito do conhecimento é não repetir os mesmos erros do passado. Bom, eu queria deixar essa frase aqui do Edmund Burke, que diz o seguinte: um povo que não conhece sua história está fadado a cometer os mesmos erros. O objetivo por trás do estudo da história do mundo está relacionado em estudar para não cometermos os mesmos erros do passado, ao contrário do que muitos dizem. Sim, o passado importa. O passado importa muito. Eu digo isso porque diversas coisas abomináveis foram cometidas em diferentes partes do mundo em diferentes momentos da história. Nas que mais ouvimos falar aconteceram, por exemplo, na Alemanha por causa de um certo ditador maluco. Apesar disso, aconteceram outras atrocidades na Idade Média, na colonização,
Aconteceram barbaridades, por exemplo, por causa de pessoas que se achavam. Aliás, acontecem até hoje barbaridades por causa de pessoas que acham que podem escravizar outras pessoas. Isso daí é algo que acontece principalmente na África, enfim. Os vermelhos também cometeram diversas atrocidades. A gente pode citar, por exemplo, Stalin ou Mao Tse-tung, além das diversas barbaridades cometidas no Império Romano. O ser humano é um lixo, basicamente isso. Isso não é de hoje. Apesar disso, a gente destrói para não conhecer o nosso passado. E é claro, o último tópico que eu quero falar aqui é sobre não falar merda. Quando não conhecemos sobre um determinado assunto, mesmo assim a gente insiste e decide falar sobre ele, a gente vai falar merda. Basicamente isso. Não é o que fazer. Um determinado conhecimento sobre um assunto, você vai poder aprender a não falar merda e a tomar um pouco de cuidado com aquilo que você fala. O que vai te ajudar muito nas suas relações. Eu conheço muita gente falando merda. Você já pensou se as pessoas estivessem tendo a mesma conversa que nós estamos tendo agora? Isso daí é algo para se refletir. Bom, e agora nas minhas considerações finais, cara, na boa, conhecimento é um negócio muito importante. E eu acho que já deu pra entender aqui o porquê. Tipo, cara, não fale merda. Uh, conheça sobre os assuntos. Enfim, é basicamente isso que eu quero passar aqui. É essa mensagem que eu quero passar. Conheça sobre as coisas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo. Me sigam aqui no YouTube. Me sigam também no TikTok, no Instagram, no Kawaii, independente da plataforma que vocês mais gostam. E é isso, né, cara? Eu disponibilizarei o link do meu livro aí. E é isso. Falou, gente. Tchau.